Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Estamos para ministrar aqui mais uma aula e nessa aula nós vamos abordar o ciclo orçamentário, né? O ciclo orçamentário. Vamos lá, gente. Claro, esse assunto aqui faz parte do nosso curso de AFO, Administração Financeira e Orçamentário. É um assunto bastante pequeno, mas tem uma incidência muito grande em questões de prova, né? Professor, bate uma real para a gente sobre esse assunto. Muito simples, né? O examinador, normalmente, ele quer saber do aluno sobre esse assunto se o aluno tem uma visão espacial sobre o ciclo orçamentário. Quando nós falamos aqui ciclo orçamentário, nós estamos falando de quê, professor? É claro que nós estamos falando da Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? Todo mundo sabe, nós já explicamos isso em aulas passadas, que a Lei Orçamentária Anual tem um período de vigência, segundo o artigo 34 da Lei 4.320, de 64, de dia, atenção, olha só, 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Só que o ciclo orçamentário, ele começa muito antes de vigorar essa lei, tá? Vigorar o orçamento, que é 1º de janeiro. Tem a elaboração do projeto, tá certo? Depois que elabora o projeto de lei, da lei orçamentária, encaminha-se para o Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional tem discussões gigantescas, homéricas, sobre esse assunto da LOA. Depois de aprovado, volta para o Executivo, sanciona, publica e passa a vigorar. E depois que termina o período autorizativo da LOA, porque a LOA é uma lei autorizativa, que é de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, tá certo? Inicia um processo de controle de avaliação da LOA, ou seja, o examinador quer saber isso, se você tem essa visão espacial. Então, primeira coisa que coloca na sua cabeça, ó, o ciclo orçamentário é muito maior do que um ano. Tá certo? É maior do que um ano, começa antes, aí executa o orçamento e depois nós temos aí a parte de avaliação e depois retroalimenta, né? Professor, como é que é esse um processo? Então é o seguinte, a LOA, nós sabemos que todo santo ano tem que ter essa LOA. Não tem que ter essa LOA? Então, a LOA trata-se de um processo contínuo. Contínuo. Como ele é um processo contínuo, ele tem que ter o quê? Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter aqui rotinas, procedimentos para ajustar e para dar conta da demanda, que não é fácil fazer uma LOA todo ano, tá certo? Nesse sentido, né, o processo orçamentário, o ciclo orçamentário, uma coisa que eu quero dizer para vocês, que o nosso sistema de orçamento, tá certo? Ele está vinculado ao sistema de planejamento. Professor, mas isso na prática, isso não é 100%. Cara, fica quieto, cara. Olha só, no prova do concurso cabe qualquer coisa, porque é papel, é escrito, né? Você tem que dizer o seguinte, você tem que ir na prova, não pode ir na prova na defensiva. Se você for na defensiva, você vai cair na pegadinha do examinador, tá certo? Olha só, comigo aqui. Então é o seguinte, ó, olha só, presta atenção. O nosso processo ciclo orçamentário, ele depende do ciclo de planejamento, ou seja, ele é integrado ao planejamento. Não esqueça disso. O examinador vai fazer de tudo para falar para você. Não é, mas é. Então, lá, o processo integrado de planejamento e orçamento é um processo contínuo, dinâmico, tá? Muitos atores aí participantes, flexível, através do qual se elabora, aprova, executa, controla e avalia os programas do setor público nos aspectos físicos e financeiros. Corresponde, portanto, ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público. Tá certo? Então, nós temos aí essa informação. O ciclo orçamentário está integrado no processo de planejamento. Professor, esse cara aqui cai em concurso? Você quer ver? Está aqui. Olha só. Cara, estudar para concurso não é difícil. Estudar para concurso, você passa a ter novas perspectivas, cara. Você estudar para concurso, você ficar competitivo, estudar de modo correto.
Então, se você estuda de modo correto, se você monta seus mapas mentais, ninguém segura você, garoto. Tá certo? Olha só. Questão da PF, Polícia Federal, CESP 2014, agente administrativo. Sabendo que a organização dos programas governamentais, por meio de instrumentos orçamentários, tem a dupla função de controlar e politicamente o poder e garantir uma administração eficiente e eficaz. Julgue os itens subsequentes. Ok, esse comando aí ele podia até ser excluído. Vamos lá, no que interessa, né? Esse aqui é o padrão CESP. O CESP sempre gosta de fazer isso, né? Ele coloca um texto base e depois ele manda as questões. Normalmente as questões, as avaliações que você faz, né, não está vinculado ao texto base, né? No Brasil, o ciclo orçamentário é definido como um processo contínuo, dinâmico e flexível, em que são avaliados aspectos físicos e financeiros dos programas do setor público. E aí, professor? Professor, isso aqui que nós vimos agorinha, exatamente, vou voltar aqui, ó, olha só, processo contínuo, dinâmico e flexível, através do qual se elabora, aprova, executa, controla e avalia os programas do setor público nos aspectos físico e financeiro. Olha aí, rapaz, olha aí, igualzinho. Professor, então, o que? Está correta. O cara que estudou conosco no LAC Concursos, ele saiu na frente. Olha só, isso aqui chama-se vantagem competitiva. Mas, professor, você que escreveu aquilo ali? Não foi eu. Eu procuro até, nas minhas aulas, afastar a minha opinião pessoal e sempre projetar o que o examinador vem a cobrar. Tá? Então, o que acontece? A bibliografia que nós utilizamos, a maioria da bibliografia são documentos institucionais, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição, a Lei 4.320, o Manual Técnico de Orçamento, são documentos institucionalizados. O examinador retira as questões de prova exatamente desses documentos. Então tá aí, galera, para vocês aí, né? Uma questão fácil, né? Cara, esse concurso é isso, né? Vamos lá, vamos continuar, né? Então é o seguinte, uma visão panorâmica do ciclo orçamentário, né? Pegar aqui umas canetas aqui, beleza, tá com tinta aqui. Então olha só, como é que começa o nosso ciclo orçamentário? Visão global aqui, técnica instrumentalizada do ciclo orçamentário. Primeira coisa, nós temos aqui, ó, planos estratégicos nacionais, regionais e setoriais. O que são esses caras aqui? Esses caras aqui é nada mais que o planejamento estratégico de longo prazo, consagrado aonde? Lá no artigo 65 da Constituição, parágrafo 4º. Parágrafo 4º consagra aí esses planos nacionais, regionais e setoriais, tá certo? Aqui nós temos o quê? Nós temos o plano de educação, aqui nós temos o plano tem lá o plano estratégico do setor energético, saneamento básico e entre outros. A partir desse plano estratégico de longo prazo, normalmente o prazo aqui são de 10, 12, 20, até de 25 anos, né? O que acontece? Norteia a elaboração do PPA. O PPA é o nosso plano estratégico de médio prazo, que são para os próximos 4 anos. Orienta a administração pública para os próximos 4 anos. Né? O que acontece? No nosso planejamento ciclo orçamentário, nós temos a LDO. A LDO é o nosso plano tático, né? Anual. Né? Ele vai o quê? Priorizar o que vai se fazer no próximo exercício e, além de se priorizar, vai definir algumas regras fundamentais da execução do ciclo orçamentário. Aí, a partir disso, nós temos o quê? Elaboração da proposta orçamentária, uma discussão com o parlamento, tá? uma elaboração, uma discussão com a sociedade, nesse caso aqui. O Poder Executivo é responsável por isso, elabora a proposta orçamentária, encaminha para o Congresso Nacional, que aqui significa dizer a aprovação do povo, o povo aprovando, consolidando o orçamento. Você faz, né? Você tem lá a aprovação, tá certo? Execução física, aqui já aprovou a LOA,
nós estamos executando o orçamento. Depois que se executou o orçamento, nós fazemos uma avaliação, monitoramento dos resultados e depois você tem uma retroalimentação do ciclo orçamentário. Pronto, olha aí, cara, uma visão completa. Eu tenho certeza que os nossos alunos, na altura do campeonato, eles já têm aí essa visão aí construída na cabeça e essa aula vem só solidificar esses conhecimentos, né? Porque a partir de agora a gente vai falar no nosso curso alguns pontos, alguns assuntos pontuais sobre administração financeira orçamentária. Valeu? Ok, né? Aula repleta de exercícios, mais um. ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, CESP 2013, técnico. Vamos lá, vamos fazer essa pergunta aqui, olha só. No processo de elaboração da proposta orçamentária, a Secretaria do Orçamento Federal coordena, consolida e supervisiona a elaboração da LDO e da proposta orçamentária da União, compreendendo o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Ok, tá aí, beleza. Professor, o que você manda para mim? Eu vou mandar para vocês o seguinte, vamos extrair primeiro qual que é o conceito, qual que é o conteúdo que essa questão está querendo cobrar do aluno, avaliar o aluno, né? Olha só, gente, essa questão aqui é muito simples. Essa questão deseja, tá, saber se o aluno sabe qual que é a atribuição da Secretaria do Orçamento Federal, que é a SOF. Está aqui, ó, a SOF. Qual que é essa atribuição? Nós temos duas secretarias muito importantes no nosso estudo. Nós temos a SOF, que é a Secretaria do Orçamento Federal, e nós temos a STN mais para normas de contabilidade e execução da despesa, tá certo? Então aqui a STN, Secretaria do Tesouro Nacional, e a SOF. São duas secretarias fundamentais. Gente, a SOF tem a atribuição de quê? De ser o grande coordenador. Olha só, coordenador, ele consolida e supervisiona os processos de quê? Orçamentários. E claro que o processo orçamentário inclui-se também o Instituto da LDO. Então, essa questão está absolutamente correta. Esse aqui foi um assunto que nós incluímos nessa nossa regravação. Para quê? Para enfatizar o papel da SOF. Então, se vocês vão fazer concurso da área federal, cara, a possibilidade de cair alguma questão sobre SOF é gigante. Então, vocês têm que saber o papel da SOF, é exatamente esse aqui, ó. No processo de elaboração da proposta orçamentária, a Secretaria de Orçamento Federal coordena, consolida, supervisiona a elaboração da LDO e a proposta orçamentária da União, compreendendo o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Então a questão está correta. A questão está correta aqui, mas eu quero fazer mais uma observação. Não significa dizer que a SOF ela vai elaborar 100% do orçamento sozinha, negativo. Ela consolida, ela coordena, ela dita as diretrizes. Por que você está falando isso, professor? Porque quem elabora a proposta orçamentária são as unidades elaboram sua proposta, é descentralizado, cada um elabora, manda tudo lá para a SOF e a SOF define o que vai fazer. Tá? Ela vai fazer a consolidação, o que vai ser aprovado, o que vai ser incluído na lei orçamentária e assim por diante. Então ela vai lá, não vai digitar tudo não, ela vai lá porque ela coordena, ela centraliza, ela consolida a proposta orçamentária, né? Professor, tem algum instrumento que eu posso ler sobre isso? Claro. Temos aí o decreto 7.675 de 2012, que trata sobre esse processo orçamentário, que diz claramente, olha só, compete à Secretaria do Orçamento, a Secretaria de Orçamento Federal compete coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei. De que lei? Lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária da União, compreendendo os orçamentos fiscal e de Seguridade Social. Aqui nós temos aqui Ctrl+C e Ctrl+V. O examinador do CESP fez essa questão aí
baseado no decreto 7.675 de 2012. Ok, né? Vamos para mais uma questão aqui. Olha como esse assunto de SOF, cara, cai muito. Agora aqui, Câmara dos Deputados, CESP 2012, técnico, né? Um emprego aqui, um cargo público, perdão, aqui. Sonho de consumo de milhares de pessoas. Cara, se você tem um sonho de consumo, se você tem um desejo, você tem que correr atrás desse desejo. Vocês estão percebendo que é tranquilo? Ó, eu vou ler com vocês com tranquilidade e quero que vocês respondam essa questão, ok? Olho no olho. Vamos lá, concentração, vamos lá, treino, tem que praticar. Compete integralmente à Secretaria de Orçamento Federal, SOF, a elaboração dos orçamentos fiscal, da Seguridade Social e dos investimentos das empresas estatais não dependentes. O aluno nosso já matou a charada. Ele tem aqui 2 pontos aí de discussão que vão invalidar essa questão. Primeiro, aqui, ó, integralmente, cara. Essa palavra integralmente, ela não encaixou-se bem nesse comando dessa questão. Por quê? Porque nós vimos no decreto anterior que ela faz o seguinte, olha só, ela coordena, consolida e supervisiona a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da proposta orçamentária da União, compreendendo os orçamentos fiscal e da Seguridade. O que ele fez? Ele falou integralmente, ela coordena, supervisiona, consolida, tá certo? Ela não faz isso. E outra coisa, olha assim, de investimentos das empresas. Tudo bem que nós temos o orçamento dos investimentos das empresas estatais, né? Mas aí não fica de responsabilidade, não tem essa responsabilidade. Lá diz orçamento fiscal e da Seguridade. Então, o aluno do LAC Concursos, né? Com certeza saiu muito bem nessa prova, né? Nessa prova aqui. Aqui, cara, pode vir qualquer banca, CESP, ESAF, FCC, que você fica assim, porque o conteúdo é o mesmo, né? Conteúdo é o mesmo. Legal? Errada a questão. Então é o seguinte, em termos, né? Então nós podemos fazer aqui agora algumas visões, algumas perspectivas aí sobre o assunto de ciclo orçamentário que pode ser cobrado na prova. Primeiro, elaboração do projeto de lei, ok? Apreciação desse projeto, tá certo? Que aí tem apreciação pelo Congresso Nacional, aprovação pelo Congresso Nacional, sanção pelo presidente e a publicação pelo presidente da República, não é isso? Você executa, então isso aqui é processo de elaboração, ó. Isso aqui elabora o projeto, isso aqui é de aprovação. Aí nós temos o que? Execução e, finalmente, acompanhamento e avaliação desse projeto de lei orçamentária. Professor, e os papéis de cada poder? Nós vimos na aula anterior, que chama-se tipos de orçamento, que nós temos uma classificação nova que tem caído muito em concurso público, né? Que é chamado de legislativo, executivo e mista. Mista porque é a participação de 2 poderes, que é o nosso modelo, né? Então nós temos uma participação ativa, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo, e pode ter certeza que o examinador pode querer saber isso de você, né? Ele pode perguntar o seguinte, ó, a CMO analisa e aprova a proposta orçamentária. Isso está no âmbito do Poder Legislativo ou do Poder Executivo? Você tem que saber. Então vamos lá, passo a passo. Atribuições do Poder Executivo, né? Primeiro, a elaboração elabora e encaminha o projeto de lei orçamentária. Atribuição exclusiva, não cabe delegação de quem? Do Poder Executivo. Depois, ó, encaminha para o Poder Legislativo, diretamente para a CMO, que é a Comissão Mista do Orçamento, que é a comissão, analisa e aprova a proposta orçamentária, depois encaminha para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprecia e aprova a lei, depois encaminha para o Poder Executivo, o poder de sanção e publicação é exclusiva do Presidente da República, vai sancionar e vai publicar a LOA para passar a valer todos os anos, não é isso? Uma LOA diferente, 1º de janeiro a 31 de dezembro. 31 de dezembro, né? Então, importante, vamos aqui. São 4 etapas do ciclo do processo orçamentário. Professor, você está sendo repetitivo. Não, eu estou detalhando formas como pode cair esse assunto na sua prova. Primeiro, a elaboração da proposta orçamentária, fechou.
a discussão, a aprovação da lei do orçamento, a execução orçamentária e financeira e, finalmente, o controle e avaliação, tá? Ó, nunca se esqueça disso, controle e avaliação. Beleza? Ok. Aula repleta de exercícios, mais um exercício, né? Vamos lá. Novamente, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, CESP 2013, prova de técnico. No Brasil, o ciclo orçamentário se divide em duas etapas. A elaboração / planejamento da proposta orçamentária, execução orçamentária e financeira. Primeiramente, nós vimos aí que elas são o quê? 4 etapas. Nunca se esqueçam disso. Primeira etapa aqui, criança aqui, elaboração da proposta orçamentária. Segunda etapa, discussão e aprovação da lei do orçamento. Terceira etapa, execução do orçamento. Você vai executar, né? Só que ela vai fazer execução orçamentária e financeira. E, finalmente, a quarta etapa, que é o controle e avaliação. Controle e avaliação. São as 4 etapas do processo orçamentário. E na questão o cara mandou 2. Tá? Divide-se em 2. Errada. Professor, no concurso é assim? É assim. Quando você vai estudando de maneira correta, você vai identificando as pegadinhas de prova. Isso aqui é uma pegadinha de prova comum de todas as bancas, VUNESP, CESP, tá certo? FCC. Pronto, tá aí. Beleza. Vamos lá. Assuntos importantes. Datas. Tá? Olha só. A lei orçamentária, a gente já sabe que tem uma participação efetiva dos 2 poderes. Congresso Nacional, que é o poder legislativo, e o quê? O poder executivo. Lei orçamentária nacional, envio para o Congresso Nacional. O poder executivo tem que enviar a LOA até o dia 31 de agosto, não é isso? E o Congresso tem que devolver para o poder executivo até o dia 22 de dezembro. A lei de diretrizes orçamentárias, até o dia 15 de abril, o governo tem que encaminhar esse cara para onde? Lá para o Congresso. Se não encaminhar esses prazos aqui, o presidente aí, ou o chefe de poder, ou o chefe do Poder Executivo Estadual ou Municipal, pode responder por crime de responsabilidade. Então, LDO, 15 de abril até dia 17 de julho. Plano plurianual, né? Temos aí 31 de agosto e 22 de dezembro. Bacana. Professor, esses prazos estão previstos aonde? Gente, isso aqui despenca em prova. É bonito, cara. Olha só. No artigo 35A DCT. O que é a DCT? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que está lá no finalzinho da Constituição. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1 e 2, serão estabelecidas as seguintes normas. Gente, essa lei ainda está em tramitação no Congresso Nacional e não tem, ela é ausente. O Congresso ainda não editou essa lei. Então, enquanto essa lei não for editada, esses aqui são os prazos. Olha só, plano plurianual, para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente e será encaminhada até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encaminhamento da sessão legislativa. Cara, isso aqui vocês têm obrigação de saber de cor e sorteado. Tem que saber esse cara aqui. Todas as bancas fazem Ctrl+C desse cara aqui. Lembra da questão, primeira questão nossa lá, que o cara pegou lá um material que já estava no previsto nosso material de apoio? Cara, é por isso. Tá? Por isso, tem que saber. Lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Tá certo? E devolvido para a sanção até o primeiro período da sessão legislativa. Sessão legislativa. O que é sessão legislativa, cara? Sessão legislativa é quando o Congresso Nacional trabalha, ou seja, quando que inicia os trabalhos, qual que é o período do seu recesso e qual é, tá certo? E qual é o período do encerramento dos trabalhos anual. A gente vai falar nisso já já. E, finalmente, aqui nós temos aqui a lei do orçamento. Lei do orçamento. A União será aqui, o projeto de lei orçamentário da União será encaminhado até 4 meses antes
do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção legislativa até o dia 31. Olha só, cara, aqui fala 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Quando que se encerra o exercício financeiro? Ó, 31/12, ó, menos, que é por 4 anos, 4 meses, nós temos aqui, ó, até o dia 31 de agosto, cara. Tá? Por isso que é 31 de agosto. Viu como é que se faz a continha? Ok? Professor, para mim saber tudo sobre esse assunto, você quer saber tudo? Então tá aqui, ó. Ó, sessão legislativa, né? Então nós temos aqui, primeiro, a legislatura, sempre são 4 anos. Sessão legislativa, iniciam-se os trabalhos no dia 2/2 e encerram seus trabalhos até o dia 22/12, por isso que até dia 22/12 tem que devolver. Período legislativo, 2 semestres, primeiro semestre começam dia 2/2 e vão até dia 17/7, onde tem um recesso. Segundo semestre, 1º de agosto até o dia 22 de dezembro. Isso aqui é os períodos da nossa sessão legislativa, ok? Vamos fazer uma super bateria de exercícios. Olha aí, um concurso aqui, sonho de consumo de milhares de pessoas, né? Conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Rondônia, FCC 2010. Em relação ao ciclo orçamentário, é correto afirmar: A. O Congresso Nacional poderá apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária, desde que estas sejam compatíveis com os objetivos e metas do processo de planejamento e indiquem os recursos necessários ao seu financiamento, né? Então aí, isso aqui está corretíssimo. Esse assunto aqui nós abordamos lá no processo orçamentário de elaboração de emendas, né? Então está corretíssimo essa questão aqui, ó, correta. Tá certo? Então ele poderá sim aí propor emendas, e claro que tem a limitação que só pode propor emendas se você indicar aí a fonte de recursos, lembrando que temos aí um monte de fontes de recursos que não podem ser anuladas, tipo despesa com o pessoal, dívida, etc, etc, né? E projetos prioritários. B. Os poderes legislativo e judiciário, bem como o Ministério Público, não têm autonomia para apresentar suas propostas orçamentárias, devendo submeter-se à alocação de recursos propostos pelo Poder Executivo. Então aqui está errado, porque eles têm, sim, o único erro está na palavrinha não. Se eu tiro essa palavrinha não, isso aqui está correto. Inclusive, você tem que ir para a prova com esse conhecimento. Olha só, os poderes legislativo e judiciário, bem como o Ministério Público, né? Cara, um pouquinho de constitucional. Lá no artiguinho 2º da Constituição, lá, o que vocês estudaram? Ó, são poderes independentes e harmônicos entre si. Poder legislativo, poder legislativo, executivo e judiciário. Cada um com a sua atribuição, né? Então, eles têm, sim, autonomia para apresentar suas propostas orçamentárias. Agora, eles têm autonomia, só que eles deverão, prestem atenção, tá, se submeter-se à alocação de recursos da proposta do Poder Executivo. Ou seja, o Executivo vai mandar um teto lá para o Legislativo, vai mandar um teto para o Judiciário, para o Ministério Público, e você, cada poder desse, vai elaborar seu orçamento de acordo com esse teto pré-estabelecido pelo Poder Executivo. Então, a questão está errada devido a essa palavra maldita aí, né, do não, né? Cara, essa palavrinha não torna-se muitas questões erradas, cara. Toda vez que eu vejo uma questão de prova, em qualquer banca de concurso, eu vejo essa palavrinha não, já acende meu alerta, né? C. A apreciação e a votação do projeto de lei orçamentária anual da União deverão ser efetuadas separadamente pelas duas casas do Congresso Nacional, sendo mandatório
que a aprovação seja feita por maioria absoluta dos membros e da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Absolutamente errada, não tem nada a ver uma coisa com outra. Pelo contrário, o artigo 166 da Constituição Federal diz claramente que é exceção conjunta, ou seja, é uma exceção processo legislativo normal, a unificação das duas casas para acelerar o processo da LOA. Então está errado, não é em separação conjunta, separar o que? São unificadas, ok? Né? Então está errada. Letra D. A consolidação do projeto de lei orçamentária deverá ser efetuada por uma comissão mista de senadores e deputados, né, que analisará a compatibilidade do plano plurianual de investimentos e as diretrizes. Está errado. Por quê? Que quem faz a consolidação do projeto, gente, é a SOF. Tá? A Comissão Mista de Gestão vai analisar o projeto de lei, mas não vai consolidar. Então, se você trocasse aqui a CMO pelo SOF, cara, tava beleza, entendeu? Tá errado essa questão por isso, né? E, finalmente, última questão. A descentralização financeira de execução por meio de cotas, repasses ou subrepasses é vedada a unidades setoriais orçamentárias de cada órgão com dotação orçamentária. Novamente, está errado porque é autorizada, tá certo? Essa descentralização financeira. Nós temos uma aula que a gente trata do assunto de cotas, repasses e subrepasses. Então está errada essa questão aí. Fechou, gente? Ótimo, né? Vamos lá, penúltimo exercício nosso, de novo, Tribunal de Contas de Rondônia, FCC 2010. No ciclo orçamentário, uma das atividades realizadas durante o processo de elaboração do orçamento é, primeiro, então olha só, ele quer saber o quê? Quais são algumas atividades realizadas durante o processo de elaboração do orçamento. Elaboração do orçamento, tá certo? Do orçamento, né? Ou seja, nós temos 4 fases: elaboração da proposta, apreciação pelo Congresso Nacional, execução e avaliação. Ele quer saber lá, ó, durante a elaboração do orçamento, lá no âmbito do Poder Executivo. Se você não tiver essa visão espacial, dificilmente você vai ter condições de acertar uma questão como essa. Primeiro, a preposição pelo Poder Legislativo de emendas ao projeto de lei orçamentária. Não, essa aqui é uma ação que ocorre na segunda etapa, onde há aquela discussão no Congresso Nacional. Está errado. B. A aprovação de um quadro de cotas trimestrais de despesas de cada unidade fica autorizadas a utilizar. Não. Isso aí não tem nada a ver, inclusive isso aqui está errado em todos os sentidos, porque não são cotas trimestrais. Segundo o artigo 68 da Constituição da Programação Financeira e de acordo com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, essas cotas são mensais e, além de serem mensais, o Constituinte fez questão de colocar o dia do mês, até o 20º dia de cada mês. O Poder Executivo tem que encaminhar essa cotinha lá do cara dos poderes. Está errada. C. A apresentação das premissas, metodologia e memórias de cálculos de previsões de receita pelo Poder Executivo. Exatamente. Isso aqui é uma atividade, tá? Uma ação que é feita no período lá da elaboração, que é a previsão da receita. Inclusive, esse item E, pode anotar no seu caderninho, foi uma novidade trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Letra D. O estabelecimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso. Não, essa programação financeira de desembolso, ela ocorre 30 dias após a publicação da LOA, tá certo? Isso aqui tá, LOA, isso aqui também é o dispositivo da LRF. E letra E, a publicação resumida do relatório de execução orçamentária. Então, isso aqui trata-se da 4ª fase, que é a fase de de controle e avaliação. Também dispositivo aí na Lei de Responsabilidade Fiscal. Questão muito bem elaborada, parabéns para o FCC, letra E, né? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor?
quer continuar assistindo, quer assistir muito mais aulas, então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis, e eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique like.